Discussão única do veto parcial, número 7/2017, veto parcial aos autógrafos da Lei número 6.140/2017, altera a Lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Mais uma vez, bom dia a todos. Esse é o veto parcial ao projeto de lei que altera a Lei 5.930, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí. Parágrafo 1º e o 2º do artigo 4º, que foram vetados, é o seguinte. Parágrafo 1º. É facultado aos ocupantes do cargo efetivo de consultor jurídico legislativo, inclusive quando ocupante do cargo de secretário-diretor jurídico, a opção pelo regime de dedicação exclusiva a qualquer tempo que acarretará a percepção de adicional de 50% ao vencimento do cargo efetivo, sendo vedado o exercício profissional da advocacia fora do serviço público municipal, ressalvado o patrocínio de causa própria. Parágrafo 2º. Em caso de opção pela dedicação exclusiva, a Secretaria de Assuntos Jurídicos deverá informar a Ordem dos Advogados do Brasil. 2 parágrafos vetado. Eu quero deixar claro a razão do veto do senhor prefeito Isaías Santana. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção total ao presente projeto, Lei número 6.140/2017, em razão da inconstitucionalidade material nele constante. O presente veto do Executivo dirige-se aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º do referido projeto, que trata da percepção de adicional de 50% ao vencimento do cargo efetivo de consultor jurídico legislativo. Colhe-se do projeto que a principal justificativa para o implemento do referido adicional é o princípio constitucional da igualdade ou isonomia, tendo em conta projetos que foram recentemente aprovados nesta Casa. Contudo, em se tratando de isonomia, não foi o vencimento dos consultores o referencial eleito para a concessão do direito, e sim a percentagem de 50% sobre o vencimento, qualquer que seja ele. Isso porque a referência dos procuradores do Executivo e arquitetos que possuem o adicional de exclusividade é, e somente agora, a referência 12. De sua vez, a referência dos consultores da Câmara sempre foi a de número 18 da Lei número 5.930/2015, sabidamente R$ 5.423,60, em cabal desarmonia com o artigo 37 da Constituição Federal, curiosamente invocado nos pareceres da própria consultoria da Câmara para se elevar o patamar de recebimento. Segue o não mencionado artigo 37, 12 da Constituição Federal com destaques nossos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Pior, senhoras e senhores vereadores, a argumentação levada a efeito pela consultoria jurídica da Câmara levou em conta a confissão de igualdade de atribuições, seguida da exortação da Lei número 8.112 de 1990, do regime jurídico único da União, o que também não condiz com a realidade. Ora, compulsando a própria estrutura do projeto, a consultoria do Legislativo se desmembrou em setor de proposituras e secretaria técnica,
somada à função do consultor, todos com feição consultiva para a função legislativa. Como se pode notar, sequer o conveniente argumento da isonomia socorre os consultores, posto que a carga de serviço e exercício da função dos procuradores, repita-se, somente agora enquadrados na referência 12 do Poder Executivo, é bem maior e diferente quando comparada à dos consultores jurídicos da Câmara. A título de conhecimento em brevíssima e superficial estatística, pode-se verificar que somente o Departamento Judicial computou 846 ações judiciais só no ano de 2016. No Departamento Fiscal, pasmem, até o presente momento, a municipalidade possui 150 mil execuções fiscais e mais 200 ações ordinárias até abril de 2017, sem falar em processos administrativos. Aliás, os procuradores do Executivo exercem ainda a função consultiva de toda a administração, assessoria técnica e representação judicial do município, até mesmo da Câmara, se necessário, sendo certo que esta não tem personalidade jurídica, pondo a salvo apenas o direito ao exercício de mandado de segurança e ação de inconstitucionalidade. Em suma, a única semelhança entre o que faz um consultor da Câmara e a atividade de um procurador do Executivo reside no exercício das funções consultiva e de assessoria técnica, mas ainda assim o volume de trabalho e a complexidade da consultoria do Legislativo são infinitamente menores do que aqueles enfrentados pelo Poder Executivo. Nunca é demais lembrar, aliás, com o ministro Eros Roberto Grau, em autos de AD 603, que o artigo 37(12) da Constituição Federal não proclama isonomia remuneratória. É que não se pode confundir isonomia com limites. Nesse sentido, são seus lembrados dizeres nesse julgamento piloto naquela Corte Suprema. Ora, qual será a razão desta Casa não defender que a base de cálculo do princípio da isonomia é referência e não ao percentual de 50%? A resposta pensada conforme o projeto é os honorários de sucumbência podem atingir os valores da referência 18. Lê do engano. Em primeiro lugar, os honorários são sazonais, isto é, podem sequer acontecer e não incorporam a remuneração para fins previdenciários, diferentemente do que ocorre com a referência 18. Em termos materiais e atuariais, pode-se dizer que a atual condição dos consultores da Câmara, mesmo sem a igual percepção de honorários de sucumbência, supera qualitativamente a dos procuradores do Executivo e autárquicos. Aliás, chama a atenção que no referido projeto, que não há menção de que tais adicionais não se incorporam para fins previdenciários. A distorção salarial criada sobre o argumento da paridade ao adicional fere ainda o limite do razoável e proporcional, considerando a realidade salarial do servidor da cidade e a carga de serviços afeta aos consultores desta Casa. Despontam em tais princípios constitucionais implícitos razões de interesse público. Como se vê, a nobre e sensível sugestão do legislador municipal, visando reestruturar administrativamente a Câmara Municipal, tem sua real importância para o município. Entretanto, depara-se com o obstáculo constitucional do artigo 37, inciso 12, bem como aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade restrita. Portanto, em razão dos apontados vícios de constitucionalidade, não existem condições que permitam a sanção de tais parágrafos do artigo 4º do projeto de lei, número 6.140/2017. Essas são as razões que me levaram a vetar parcialmente a lei número 6.140/2017, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Gabinete do Prefeito, 1º de junho de 2017, Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. Projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia à mesa, nobres vereadores, público presente. Os nossos legisladores da Câmara de Guararema e de Caraguatatuba, sejam bem-vindos.
Esse projeto, o veto do prefeito, primeiro que a gente não pode comparar o montante do serviço de prefeitura com as 20 secretarias com a Câmara Municipal. É diferente o tamanho do trabalho, o tamanho do desempenho. Mas nós estamos falando aqui da mesma função. A função jurídica, a função de assessoria jurídica, nos pareceres da lei, no estudo jurídico. E a gente está falando da categoria de direitos dos advogados. Se você olhar os honorários de advogados, a gente sabe que tem uns honorários que, dependendo do caso, então a gente, enquanto mesa dessa casa, não poderíamos oferecer um adicional para um trabalho de exclusividade aos nossos 4 funcionários do setor jurídico da prefeitura. São 4, da Câmara Municipal, são 4 consultores jurídicos, são 4 funcionários. E dos 4, alguns podem não aceitar esse adicional de exclusividade. Eles vão ser exclusivos da casa. Esse trabalho é pelas atribuições e funções e apoio que eles dão na área administrativa, legislativa e também aos gabinetes dos vereadores. Então, isso, vamos ressaltar. Primeiro, eles são servidores de carreira, não é cargo político, não é comissionados, eles são funcionários efetivos da Câmara Municipal de Jacareí. Não é um aumento salarial, é um adicional de exclusividade. Eles não vão poder atender nenhum cliente fora da Câmara Municipal. Eles vão ser exclusivos de atendimento à presidência, à instituição chamada Câmara Municipal de Jacareí. Então, aqui eu não vou discorrer quanto à justificativa do prefeito, porque eu não estou analisando a prefeitura. Enquanto presidente da Câmara Municipal de Jacareí, eu estou falando da instituição e do trabalho que eles desempenham de assessoria jurídica para nós, vereadores, para a instituição Câmara Municipal de Jacareí. E é bom também deixar claro para a população que esse adicional de exclusividade, ele não incorpora nos anos, né, de prestação de serviço aos 4 consultores jurídicos. Ele não incorpora na aposentadoria, porque ele não é aumento salarial. Ele é uma compensação por um trabalho dedicado à exclusividade. Esse trabalho também, que nós solicitarmos o trabalho, a prestação de serviços do jurídico da casa, não gera hora extras. E também a questão da isonomia de benefícios. Não tem diferença, porque se for olhar o quanto que o procurador da prefeitura está recebendo pelas incumbências, sucumbências, e aqui não tem isso. Aqui eles vão trabalhar exclusivamente para atender a Câmara Municipal de Jacareí. Então, eu tenho que discordar um pouco do prefeito, né, na justificativa dele, e falar que nós vamos cobrar ativamente a doação e o trabalho dos consultores da Câmara Municipal. E não é a prefeitura, aqui é a Câmara Municipal e nós, vereadores, temos a autonomia de nós decidirmos, porque é o nosso funcionário. E, lógico, se o prefeito ele tem direito depois, se achar que o veto dele, ele pode fazer uma ação judicial e nós vamos responder. Mas eu tenho a certeza que trabalho para os consultores tem bastante para eles trabalhar junto com a gente. Inclusive, ajuda a gente a elaborar melhor os nossos projetos de acordo para a população. O projeto continua em discussão.
Bom dia mais uma vez. Eu queria aqui parabenizar a Lucimar pelo projeto, eu acho que é muito importante. A gente votei favorável já nesse projeto, porque já tinha sido votado aqui nessa casa o aumento dos advogados da prefeitura. E nós aqui achamos mais do que justo, e aqui não se trata de cargo comissionado, aqui se trata, são 4 advogados que tem nessa casa, são advogados de carreira, né? E a gente sabe da importância do trabalho que é feito aqui, mais qualidade. E aqui, como se diz, qualquer um hoje sabe quanto que é os honorários de cada advogado por aí. E o que nós queremos aqui nessa casa são advogados de qualidade, advogados bons, que trabalham e que têm a exclusividade. É claro que nem todos, talvez, aceitem essa exclusividade, mas nós achamos mais do que justo, porque se os advogados da prefeitura já teve esse aumento, por que não os advogados da Câmara? Aqui também ter. Então, nós também aqui na Câmara precisamos de bons profissionais, e foi por isso a nossa justificativa de estar votando a favor desse projeto, justamente por causa disso. Eu acho que aqui existe uma diferença. Hoje, aqui nós votamos, né, eu particularmente votei contra o reajuste dos secretários, porque são cargos comissionados, né? Eu acho que a diferença, essa é a diferença, aqui são cargos de carreira, são efetivos, diretamente aqui da Câmara Municipal. Eu acho que essa é a diferença, porque o cargo comissionado, como a gente começou uma gestão agora, que você aceite o cargo, você já sabe o salário que você vai estar trabalhando, né? Então, por isso que a gente está aqui, e a gente vai ser contra o veto do prefeito, justamente por isso. Eu acho que nós aqui, eu vou manter o meu voto, né, que a gente deu no começo, respeitando, claro, o voto de todo mundo aqui. Eu acho que a democracia é isso, eu acho que a política é isso, eu acho que sem atingir ninguém, sem ofender nenhum companheiro aqui, eu acho que esse não é o objetivo da gente. O que a gente está fazendo aqui é justamente discutindo a política. Eu acho que é uma política saudável, que é importante para todos, mas eu acho que é importante, sim, e baseado no que a prefeitura deu, e aí a gente esteve pensando, por que os advogados da prefeitura teve os 50% de reajuste e aqui não? E sem falar que aqui não é um reajuste de salário. Eu acho que isso que tem que ficar bem explicado. Aqui é uma gratificação que não entra, não incorpora no salário, não incorpora em 13º, nada. É uma gratificação de um serviço exclusivo. É como se fosse um trabalhador. Você tem 7h20 que você trabalha 8 horas. Se você fizer 2 horas a mais no seu serviço, nada mais justo do que você ganhar as horas extras. E aqui é um trabalho de exclusividade que esses vereadores vão trabalhar somente para a Câmara Municipal. Então, eu acho que é importante, eu acho que é um avanço muito grande que a Câmara tem que ter, e para ter esses profissionais de carreira sendo mais valorizados. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Lucimar, nossos colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui pela galeria e nos assiste pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, fico muito tranquilo para discutir esse projeto, porque na primeira votação fui contrário a esse aumento de 50%. E votarei a favor da manutenção do veto, porque considero, para mim, esse conceito de isonomia ele não cabe. Vou explicar para vocês, apesar de agora, há pouco tempo foi falado pelo vereador anterior que subiu nessa tribuna, que foi dado aos procuradores do município, mas quero salientar que lá o salário era de R$ 3.600. Hoje, mesmo com aumento de 50%, eles ganham menos do que o procurador da Câmara sem aumento. O salário do procurador da Câmara vai para praticamente R$ 10.000, não é isso? Se você corrigir o plano carreira, a gente tem que pensar a nossa cidade daqui a 30 anos, 20, 30 anos. A gente tem que ter a responsabilidade com o dinheiro público. Talvez esses salários daqui 20, 30 anos, eles vão chegar perto de R$ 70.000. Eu acho isso daí aviltante para os cofres públicos, e mesmo porque você dá a possibilidade, a lei, do jeito que ela foi feita, ela é falha. Você dá a possibilidade para o procurador de requerer
o aumento em determinado momento, e ele pode abrir mão também a qualquer momento. Então, se você realmente tem a necessidade desse serviço para a Câmara, de repente aumentou no escritório dele a demanda de processos. Pô, vou ganhar mais lá. Abre mão daqui e toca os processos no escritório. Ah, não, caiu o movimento lá, volto para a Câmara. Não pode ser assim. Por isso, meu voto é a favor do veto e fui contrário desde a primeira votação. Projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. É até bom hoje que a gente tem a galeria cheia aqui, que às vezes a gente sabe que, através da TV, a gente fala com muita gente na cidade, mas tendo as pessoas aqui ao vivo, pode ter certeza que é muito mais interessante. Acho que cada vereador aqui, ele tem que ter um posicionamento baseado nos seus princípios, no seu conhecimento, né, na sua história, e ninguém pode criticar o outro pelo aquilo que ele vota aqui. Eu acho que tem que ter esse respeito, né? Agora, logicamente, que todas as vezes que nós tomamos uma posição, nós iremos agradar uma parte e desagradar a outra. Mas a gente tem que ser aquilo que a gente é. E meus profundos respeitos aqui a todos os consultores, né, não são procuradores, são consultores que estão aqui, e eu posso falar porque estava aqui na legislatura passada, acompanhei todo o processo de entrada deles aqui nessa casa, e o trabalho que foi feito na legislatura passada, por nós, foi justamente para moralizar essa casa. Aconteciam muitas coisas aqui, eu acho que muitos aqui já ouviram falar que aqui na Câmara, super salários, o pessoal aumentava na calada da noite, aquelas coisas. A gente sabia que isso era um desgaste muito grande para nós, legisladores, apesar de eu não era à época. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com o princípio de moralizar. Ainda que seja direito, né, e a gente entenda que é normal qualquer trabalhador pleitear, né, uma melhoria nos seus vencimentos, nas suas condições de trabalho, é justo, mas é justo para que nós também, que somos zeladores pelo patrimônio público, porque esse dinheiro não é o dinheiro da iniciativa privada, é o dinheiro da população. É o dinheiro que vocês pagam através dos impostos, que podem ser utilizados para muitas outras coisas, né? Agora, nós falamos muito aqui de servidor de carreira, né? Quando a pessoa presta um concurso no poder público, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, ele sabe qual é a carga horária que ele vai fazer, e sabe quanto ele vai ganhar. Se é justo ou não, a gente pode até discutir, mas não dá para depois que o jogo começou eu querer mudar a regra do jogo. E quando nós fizemos toda essa reforma administrativa, foi justamente para combater um mal que tinha nessa casa, que a maior parte dos comissionados aqui, eram em torno de 22, eram indicações dos vereadores. Muitas vezes pessoas que nem eram habilitadas, né? O que nós fizemos? Fizemos uma lei, fazemos uma reforma, dos 22, passamos a ter 5, e depois fizeram aí até um manifesto, aí acabou diminuindo mais ainda o número de comissionados aqui. Hoje, se não me falha a memória, acho que vão ficar apenas, se não estiver falando errado, um só, que é o chefe de gabinete da presidência. E os procuradores, os consultores que entraram aqui, eles entraram dentro de uma regra, sabendo o que iriam fazer, sabendo a sua carga horária, e agora, numa oportunidade, a mesa diretora apresenta uma proposta para que eles tenham uma condição diferenciada. Eles merecem ou não? Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo, nós estamos passando por um momento onde a sociedade tem cobrado, né, uma percepção maior de nós, que somos representantes aqui da população, para ter zelo com o patrimônio público, com os recursos públicos, e, portanto, quando apresentaram esse projeto, eu fui contra. Mas vamos levar isso, então, para uma outra esfera. Os guardas municipais, a maioria deles, pelo menos muitos deles que eu conheço, trabalham no regime 12/36, e nas suas folgas, eles fazem o famoso bico, para poder complementar os seus rendimentos. Então, vamos criar uma regra para os guardas também, que eles possam ser exclusivos da prefeitura, né? Se eles quiserem só trabalhar na prefeitura, que eles tenham também um adicional,
para não precisar fazer bico depois do horário. Mas eles não entraram dentro de uma regra? Eles não sabiam que eles têm que cumprir? Então, minha gente, o que nós estamos criando aqui, mais uma vez, com todo respeito aos consultores, sei que vão ficar bravos comigo, vão xingar, vão jogar praga, não tem problema. Esse vereador que vai manter a sua coerência, vai manter a sua posição. Eu não acho justo o que está acontecendo aqui. Eles estão aqui há menos de 3 anos. Eles entraram recentemente. E nós já estamos criando uma condição especial para alguém que já entrou numa condição, na minha opinião, diferenciada, como bem colocou o Rodrigo. Eles já entraram aqui ganhando mais que o pessoal que tem mais ou menos uma compatibilidade com eles lá na prefeitura. Então, já foi dado a eles uma condição melhor. Então, minha gente, no momento que a sociedade cobra a austeridade dos políticos, aí a gente vem e apresenta um projeto desse. Porque esse projeto é apresentado por essa casa. Não deveria nem estar aqui para a gente votar. Porque sabe o que acontece? Quem votar contra os consultores vão ficar marcados por eles. Ou seja, colocam os vereadores, né, contra uma categoria, como foi a questão do secretário, que eu acho que essa casa não deveria ter colocado também a correção para os secretários, porque quem tinha que dar exemplo seríamos nós. Mas quando coloca para votação, aí, logicamente, vem as negociações, aí vem os interesses, e aí cada um vota de acordo com a sua consciência. Portanto, eu votarei, e parabenizo aqui o prefeito por ter vetado esse artigo, porque eu acho que nós vivemos um momento difícil em que a sociedade não pode tolerar isso. Portanto, eu peço para alguns dos vereadores aqui que repensem seu posicionamento, se de fato estão aqui para poder ajudar essa cidade. E quando se fala em ajudar a cidade, muitas vezes é respeitar a vontade da população. E se eu perguntasse para qualquer um aqui agora, eu tenho certeza que ele é contrário a esse tipo de atitude dessa casa. Ou se eu fizer uma pergunta inversa, quem trabalha numa empresa, se alguém chegar a oferecer uma vantagem para você, nessas mesmas condições, alguém aqui vai falar assim que não quer? Claro que quer. Então, os consultores não estão errados. Eu não estou culpando eles não têm culpa nenhuma. A culpa é nossa que coloca um projeto desse. Porque isso estava na nossa mão. A gente não precisava ter colocado isso. A lei não obriga a colocar isso. Foi colocado porque optaram em colocar. E traz para casa para discutir. Portanto, fui contrário da outra vez, o prefeito vetou e eu ficarei a favor do veto, porque não concordo com esse tipo de distinção que há aqui. Inclusive, quero fazer menção aos demais servidores dessa casa, que por mim também teriam o mesmo direito. Nós sabemos que tem advogados constituídos nessa casa, que trabalham em função exclusiva, são impedidos de fazer trabalho lá fora. E por que para uma categoria a gente vai dar esse privilégio? Portanto, serei favorável, à manutenção do veto do prefeito. Projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos pares, então vamos à votação da forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Gostaria de justificar o meu posicionamento hoje. É do conhecimento de alguns vereadores, que no momento em que foi trazido para esta casa essa discussão, eu, a princípio, eu tinha um posicionamento contrário e acabei no dia da votação sendo favorável, depois de várias conversas e discussões. Mas, ouvindo os apontamentos do nosso prefeito, eu quero hoje ser favorável ao veto, entendendo que o que ele verificou sobre tudo isso, entendendo que é o certo neste momento. Por isso, meu voto é favorável ao veto. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, a minha posição lá na outra votação do projeto, eu já fui o contrário a esse reajuste. Mas gostaria de lembrar aqui do posicionamento claro que cada vereador pode se decidir, ele se decide por ele, vota como ele
com a consciência, né? Mas como bem disse o vereador Arildo, mas vocês veem o posicionamento de algum deles, vocês vão ver daqui para frente, né? Vota contra o reajuste de 6%, mas votam a favor dos 50%, né? Então, é para você ver a diferença. Mas o meu voto é favorável ao veto, para manter a minha palavra do passado. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Eu sou contrária ao veto, só justificando, reconhecendo a importância dos consultores para a presidência da Câmara Municipal e para a instituição e também assessorando o gabinete dos vereadores. Então, eu sou contrário ao veto do prefeito. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável ao veto. Como vota a vereadora doutora Márcia? Contrário ao veto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando, senhorita presidente, eu acho que o caminho se faz caminhando e a política se faz conversando. E, na realidade, aqui teve alguns pareceres, né, e eu sou claro de dizer, com todo o respeito que eu tenho pelos nobres colegas aqui, né, de dizer que a gente foi contrário aos 6% e favorável aos 50%. Aqui nós não somos, né, desse tipo. Eu acho que, na realidade, o cargo político é diferente. Acho que nós temos que ver isso. Aqui nós estamos discutindo o cargo de carreira. Eu acho que isso que é importante. E dizer que o aumento em 4 vai onerar os cofres públicos, e hoje foi votado aqui um aumento de 6% para mais de 15 secretários que está aí. Então, eu acho que existe contradição. E eu aqui, Arildo, eu não quero pensar que os consultores vão ficar com raiva de você, assim como eu não quero nem pensar que o secretário vai ficar com raiva de mim de ter votado contra e querer impedir aquilo que a gente tem para a cidade de trabalhar junto. Eu acho que a política tem que ser respeitada e nós estamos aqui para respeitar todos e respeitar o voto de cada um. Então, acho que isso que é importante. Então, eu sou contrário ao veto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, na primeira votação já fui contra esse aumento, vou manter minha posição. Perdemos a votação aqui nessa casa, vários vereadores votaram a favor do aumento, e eu acho que não é vergonha nenhuma para ninguém rever sua posição. Às vezes votou reviu, estudou mais a questão, e agora hoje está tendo a oportunidade de mudar o pensamento e voltar atrás, para que a gente possa aprovar o veto do prefeito e corrigir essa distorção. Acho que o princípio da isonomia não cabe. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu, como médico, sou ginecologista obstetra, ganho R$180 para fazer um parto do SUS. Um neurocirurgião vai ganhar R$2.000 para fazer um tumor cerebral. São cirurgias diferentes, complexidades diferentes. Então, eu acho não está certo eu ganhar que nem o neurocirurgião. Então, acho que o princípio também não se aplica, fazendo essa analogia, aos procuradores aqui da casa, com o da prefeitura, que são serviços totalmente diferentes. Por isso, mantenho minha posição, sou favorável ao veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando, estão falando ainda em aumento. Isso não é aumento, isso é um adicional pela exclusividade. E eu acho, sim, que o nosso jurídico tem que ser, sim, valorizado, assim como o da prefeitura também foi. Mas, como eu falei, sempre batendo nessa tecla, aumento. Isso aí está fixando muito na cabeça das pessoas. Isso não é aumento, isso aí é um adicional. Eu acho que nós precisamos muito do jurídico e a gente tem que valorizar. Então, meu voto é contrário ao veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável ao veto. Veto parcial número 7, de 5 de junho de 2017. Altera a Lei 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Autor do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. O veto ele foi aprovado com 8 votos favoráveis. Próximo projeto.